Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Boa noite, paz do Senhor. Obrigado pelas palavras, Paulo. Você também é uma pessoa incrível, né? Pelo exemplo, pela perseverança, pela fidelidade a Deus, né? A minha admiração também, meu irmão. Abram a Bíblia de vocês no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, né? Já vamos direto. A carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, né? A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Eu vou... Esse louvor, os músicos não me entendam mal, o pessoal que faz música, mas quando a gente ouve louvores como esse último que a pastora Fernanda, os meninos cantaram, louvaram a Deus, é algo que é profundo, irmão. Se você parar e se conectar naquilo que Deus está dizendo, né? Que Deus está dizendo que quer fazer valer a tua palavra em mim, né? Olha que responsa que a gente tem de fazer valer a palavra de Deus em nós, né? Fidelidade, exemplo, né? Comprometimento, né? Com aquilo que Deus, que a palavra de Deus tem nos ensinado. E esse louvor assim, ele me levou lá atrás, me falou, poxa vida, né? Que responsabilidade. E os músicos, quando eu falo, é porque às vezes a gente vai notando que os louvores de hoje não são, esse louvor é de muito tempo atrás. E ele não perdeu a propriedade dele, ele não perdeu o princípio porque ele foi escrito, né? Ele é antigo escrito, mas ele é muito atual, né? E eu queria ministrar uma palavra hoje, eu tenho esses 25 minutos, e eu quero falar sobre um ponto de fidelidade a Deus, fidelidade à obra, fidelidade à sua família, fidelidade ao seu amigo, né? Fidelidade nos seus votos, no seu princípio, mas é uma fidelidade do começo até o final, né? E eu separei um texto, esse texto que é o texto que Deus colocou em meu coração, que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 10, a partir do 10 diz assim: portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. Trazer essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitem, e senão para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Até aqui. Aleluia. Esse é um texto poderoso que o apóstolo Paulo traz a Timóteo, e eu quero trazer isso para o contexto de hoje, para a palavra de hoje, no versículo 11, palavra fiel. Eu já tenho vivido, nesse tempo que eu sirvo a Deus, algumas experiências com Deus, e toda vez, irmão, que desde o momento que eu escolhi servir a Deus, levantar minha mão, aceitar Jesus, da maneira como eu aceitei a Jesus, eu acho que não foi uma maneira assim comum, como as pessoas às vezes fazem, de ir até a frente do púlpito e tal. Não foi bem assim comigo. Comigo foi na porta da igreja mesmo, encostado na porta da igreja e questionando a Jesus se ele podia mudar a minha vida. Foi mais ou menos assim. Mas eu fazia isso pela minha ignorância, que eu não tinha instrução, não tinha ninguém para sentar comigo, me orientar. Eu não sabia orar, eu não sabia como falar, né? Sempre tive muito
mais medo de Jesus do que temor a Jesus, porque eu fui criado assim. Eu fui criado numa periferia onde, se um crente fosse falar com um bandido, com um traficante, se ele fosse crente de verdade, ele parava o que estivesse fazendo, irmão. Ele parava, se o traficante tivesse com a arma ali, ele colocava a arma do lado. E se ele tivesse com um cigarro de maconha, ele deixava do lado, colocava a mão para trás assim, parecia que você estava dando um enquadro no cara. Mas era com o próprio traficante, com respeito a Jesus, entendeu? Respeito àquele crente que estava fazendo valer a palavra dele, de Jesus nele. Então há um temor. Os mais antigos, os bandidos mais antigos ainda têm esse temor quando você fala de Jesus. Por isso que quando nós falamos de Jesus, nós temos que ter ciência da posição que nós estamos, entendeu? Para nós não sermos achincalhados aí fora, de nós falarmos e opa, vou parar para ouvir essa pessoa. E quando eu falo parar para ouvir, irmão, não é que você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas é que através da sua conduta a pessoa fala, não, peraí, ouve aí o rapaz, ouve essa moça que está falando de Jesus. Ele vai parar e vai te ouvir. Eu vivi uma experiência dessa aqui no Jardim Ibérico, com a irmã Juliana, que está ali como testemunha. Então, ser fiel a Deus exige de nós comprometimento. Só que, irmão Del, como que eu vou ser fiel a Deus se eu sou humano e sou pecador e falho toda hora? Como que eu tapo essa brecha? Melhorando cada dia, meu irmão.